Olá, professor, tudo bem? Eduardo, queria que tu falasse um pouquinho justamente dessa intertemporada, né, a importância dela para o clube e para o time, e principalmente já avisando esse primeiro jogo treino, o quanto vai ser importante até mesmo para ti já ter um maior conhecimento da equipe e para propor o teu modelo de jogo na equipe do Juventude. Eu acredito até a decisão de, quando nós chegamos aqui, já assumir o clube, né, mesmo com o gauchão finalizando, era de primeiro poder conhecer, né, poder fazer ter uma síntese geral desse grupo, né, conhecê-los interiormente e depois nos prepararmos para a intertemporada. Então a gente traçou algumas metas. Lógico que sempre há uma preocupação com a parte física, mas não total, né? Acho que a grande preocupação nossa era a parte técnico-tático, né? Até porque a parte física já vinha de muitos jogos, né? De uma condição razoável aí, e a gente procurou melhorar um pouco, né? Mas foi uma ênfase muito forte na parte tática, né? Onde a gente busca criar novas variações, né? O sistema de jogo, ele mexe muito pouco, mas ele varia, a gente coloca algumas variações que podem acontecer durante o jogo, e tudo isso a gente está testando, né? Essa semana é esse período. Semana passada nós cuidamos da parte defensiva, mas nessa semana aqui já numa questão mais ofensiva, a gente criar situações que podem acontecer durante o jogo. Você, às vezes, mudar a sua equipe sem mudar peças, né? Sem a necessidade de fazer uma alteração. Então, jogadores que podem fazer mais de uma função, né, para que a gente possa ter aí um leque de opções num campeonato tão difícil como vai ser o brasileiro. Bom, Eduardo, pensando nesse primeiro jogo treino, né, contra a equipe do Grêmio, Sub-23, como é que tu pensa a equipe do Juventude titular, né, para começar esse jogo? Já é um time que tu pensa para o Campeonato Brasileiro? Qual a ideia de distribuição do elenco durante esse jogo treino? Como eu disse, é um processo que está sendo construído, né? A parte ofensiva teve início no final da semana passada, né? A continuidade agora, nós estamos dando continuidade agora Pode continuar aí. Nós estamos dando continuidade nessa semana. A gente tem um campeonato de 38 rodadas, né? Então, a gente falar em uma equipe titular, né, é um pouquinho cedo e um pouco precipitado. Mas, lógico, a gente tem uma espinha dorsal, né? A gente tem alguns jogadores, e se eu não me engano, o treino vai ser aberto amanhã, né, para vocês verem, tem uma espinha dorsal. Mas, como eu disse, a gente vem testando algumas formações, a gente vem testando algumas variações com jogadores que podem transitar tanto num 4-2-3-1, como num 4-1-4-1, como num 3-4-3, né? E esses jogadores que estão dando a resposta, né, a gente vai observar durante a semana até a estreia. Então, para te dizer, talvez amanhã seja uma espinha, né, do nosso time, né, que vocês vão ver, mas não posso te garantir que seja a equipe titular, até porque nós estamos com jogadores chegando a cada dia, né, jogadores que a gente passa a conhecer pessoalmente no dia a dia de trabalho, né, mas são todos eles, né, com condição de ser titulares. Acho que isso é importante, a gente pensar numa equipe que é uma espinha dorsal, mas com vários jogadores que possam entrar e saírem dela e manter o nível, manter a competitividade dessa equipe. Bom, professor, é a primeira vez que a gente conversa assim, né, olho a olho. Eu queria te perguntar de questões de objetivos e de dia a dia aqui de trabalho, né? O Juventude é um clube que tem um DNA muito fácil de ser identificado, né? Às vezes que o Juventude ganha é por algumas coisas que se repetem quando ele ganha, e ele também perde por coisas que se repetem, né? Tem até DNA de atleta que dá certo aqui, né? Tem um perfil de jogador que se encaixa muito bem no Juventude. E aí eu quero chegar na figura do treinador, porque todas as vezes que o Juventude ganhou, o treinador teve papel importante para blindar aqui o vestiário, e foram vestiários que foram seguros, fechados, muito por comando de treinador, né? Eu queria que tu falasse como é que está sendo esses teus primeiros dias dentro do vestiário do Juventude, e como é que tu encara essa responsabilidade, porque o torcedor que conhece esse DNA de Juventude, que sabe o quanto que o técnico é importante para o sucesso do Juventude, tem uma esperança em ti, né? Tem na tua figura a confiança de que as coisas vão dar certo. Como é que tu encara essa responsabilidade? Como é que tem sido esses primeiros dias?
Acho que o comando, né, ele é importante, né? Eu procuro, dentro do vestiário, você ter justiça, né? Tomar as decisões com justiça ali dentro. Acredito muito no trabalho dentro do campo, né? Se a gente ficar muito preso a vestiário, se a gente ficar muito preocupado a isso, a gente esquece da parte tática. E acho que a essência do futebol acontece dentro do campo, né? E se as coisas acontecerem bem dentro do campo, e não estou dizendo resultado, estou dizendo de atitude, de postura, né? Você tem o vestiário sem essa preocupação. Acho que a nossa preocupação é montar uma equipe competitiva, uma equipe muito forte, que na fase defensiva marque muito bem, né, que seja agressivo, que consiga subir a marcação. Eu vejo dentro da Série A, se você baixar muito as suas linhas, você sofre demais com os adversários, pela qualidade dos adversários, então você tem que mantê-los mais longe do seu gol. E ofensivamente ter a coragem de jogar, né? Acho que esse é o ponto do nosso trabalho, né? É um grupo de homens, cheguei aqui, é um grupo muito sério, um grupo de jogadores experientes, metade talvez desse elenco, ou 40% eu já trabalhei, né? Já passaram pelo meu trabalho, então a gente conhece bastante. Se você pegar o perfil desses jogadores que estão sendo contratados, todos eles com um perfil extremamente profissional, né? Para a gente ter que se preocupar dentro do campo. A nossa preocupação tem que ser tática, né? Acho que disciplina, no futebol moderno hoje, a disciplina ela é importante, né? E a gente escolheu muito isso, né, nessas contratações e nos jogadores que aqui estão, já foi feita essa escolha. Então acho que a gente parte disso. A minha preocupação hoje, 100% é de fazer um time que marque forte e com a bola tenha coragem para jogar. Se a gente conseguir isso equilibrado, todas as outras coisas elas vão acontecer bem, né? E aí sim, aí passa pelo comando. Num time recheado de opções que estão chegando, né, e deve chegar mais gente, né, você ser justo nas suas escolhas. Se os atletas entenderem justiça nessas escolhas, né, se eles entenderem que você tem uma coerência, tudo isso é mais fácil, né, e a gente pode trabalhar com tranquilidade. Eduardo, qual a tua avaliação quanto aos reforços que já estão chegando e quantos mais você projeta e também as posições que você entende que sejam carentes ainda? Quando a gente buscou os reforços, né, nós chegamos num período de transição do Campeonato Gaúcho para o Campeonato Brasileiro da Série A. Então é um período que a gente tinha vários nomes, mas a grande maioria seriam apostas, né? E a gente entendeu que não era o momento de apostas. O que a gente foi buscar? Atletas com rodagem de Série A, com uma minutagem alta, né? E hoje, os atletas que chegaram aqui, né, eles somam quase 500 jogos, todos eles em Série A. Eu acho que isso é importante. Atletas que conheçam a Série A, atletas que, jogando ou não, né, estavam treinando em clubes de Série A, que estavam trabalhando. Então, foi essa a escolha. Então, a gente ganha um perfil muito forte, com jogadores que conhecem a divisão. Todos eles, se você forem observar, é um DNA competitivo, né? São caras muito sérios, caras que se entregam a um esquema, mas ao mesmo tempo que tem coragem para jogar. Então, atletas que estão chegando, né? No caso do próprio Yuri, o próprio Marlon, que chegou ontem, fez apenas um treinamento com a gente, o Edinho, né? Tem muito esse perfil. E é dentro do desenho que nós vamos colocar, né? Um time competitivo, né, com e sem a bola, mas principalmente com a bola, coragem para poder jogar, né? Não tenha medo de errar, que tenha personalidade, né? Que se errar tenha força para um pós-perda muito forte, né? Para que a gente não entre numa Série A estritamente para se defender. Eu acho que é muito perigoso quando a gente tem isso. Então isso a gente tem batido diariamente para os atletas. Nós vamos ter que se defender sim, vamos ter que ser muito forte nesse quesito, mas nós vamos ter que ter coragem para jogar, para envolver o adversário, para deixar eles menos tempo com a bola, que são times de um poder letal muito grande. Eduardo, outra questão que tu comentou nas duas primeiras partidas que tu comandou a equipe era a falta de criatividade e a falta de efetividade, dá para se dizer assim, no terço final do campo. Esses jogadores que já chegaram ao Jacone ajudam a melhorar, e que peça nesse sistema ofensivo tu acha que ainda precisa para o Juventude estar bem encaminhado para o Campeonato Brasileiro?
a gente fala de sistema ofensivo, às vezes a gente pensa só em atacante, né? A própria vinda do Thalisson, zagueiro, né? Ela entra um pouco nisso que você falou, né? Uma construção, às vezes ela tem que vir de trás. Quando a gente fala de construção, de criatividade, a gente imagina um meia central, né? E para a bola chegar nesse meia, ela tem que vir construída de um zagueiro, né? Ela tem que passar pelos volantes, né? O Yuri tem muito esse perfil, né? Que chegou um perfil construtor, que tem coragem de jogar, que sabe jogar de costas, né? O Jadson, nós já temos aqui. A própria chegada do Marlon, ele pode fazer esse elo entre a volância e a meia, ele consegue andar nesses dois espaços do campo, e mais jogadores ofensivos, né, que a gente tem, né, a gente trouxe alguns extremos, né, cada um com uma característica diferente, né, alguns com um trabalho mais forte de corredor, outros, né, com uma característica mais de jogar por dentro, para que a gente possa ter um jogo interno também, você não sobrecarregar apenas o meia e o volante dessa criação. Às vezes você tem que ter extremos que consigam jogar entre linhas, né, para que você possa ter uma fluência maior, né, você não ficar refém apenas de um jogador, né. Então é isso que a gente tem trabalhado, e esses jogadores que chegaram e que vão chegar, né, tem muito essa característica aí. Eduardo, a minha pergunta é um complemento da pergunta do Roberto e do Eduardo, até para saber qual é a situação desses reforços que já chegaram e se tu conta com eles já para essa arrancada de Campeonato Brasileiro. Como a gente disse, né, todos esses atletas, né, na grande maioria deles, estavam em atividade, ou jogando ou não, né. Você buscar atletas que eram titulares nas suas equipes é mais difícil da Série A, né, mas jogadores que estavam ali, eram reservas imediatos e que a gente já conhecia, que tinham esse perfil. Então todos eles chegaram numa situação boa, pronta para jogar, lógico. Quem chegou antes ganha um pouco mais de tempo, espaço para a gente conhecer, por treinar mais, né? Outros que acabaram de chegar, jogador que chegou hoje, chegou ontem, né? A gente ainda vai observar um pouquinho mais, mas todos eles, para o final de semana do jogo do Bragantino, chegam numa condição muito boa de atuar e a gente poder escolher a melhor opção para a estreia. Dentro de tudo isso que tu trouxe, Eduardo, até mesmo da característica do time que tu quer dentro de campo, né, do trabalho que tu vem fazendo, tanto defensivo como ofensivamente, como os próprios atletas estão recebendo essa tua maneira de colocar esse teu trabalho, né? Tu falaste que alguns tu já trabalhou, 40% basicamente, mas como é que os atletas estão recebendo isso depois do que foi o Campeonato Gaúcho e essa responsabilidade de chegar bem para a Série A? Acho que a gente conversou bastante desse ponto que você falou. A última impressão ela é ruim, né? Ela é ruim, e acho que não parte apenas do treinador essa mudança. Acho que a mudança ela parte de todos, né? Ela tem que ter, nós temos que apresentar algo muito melhor do que foi apresentado, e esse é o nosso trabalho. A gente colocou uma filosofia um pouco diferente do que a gente do que vinha sendo colocado. Lógico, nas duas partidas que eu fiz, eu não quis arriscar fazer grandes mudanças, porque não havia tempo. Hoje a gente já pode fazer isso, né? E o que a gente vê em treinamento é a busca de tentar acertar, né? Isso a gente fica bastante satisfeito, né, de você ver a busca. Algumas coisas ainda saem de uma maneira descoordenada, né, mas você vê que está se desenhando pela experiência, a gente vê que o desenho vai acabar no objetivo que a gente quer, né? Eles estão buscando, acreditando, né? Acho que é importante esses 2 jogos treinos para a gente colocar realmente em prática tudo isso, né? E ver onde a gente está, o que a gente precisa melhorar, né? Mas a aceitação deles, pelo menos na minha maneira de ver o dia a dia, né? Ela está sendo muito boa, tanto pelo contato com o atleta, como pelo coletivo, né? Pelo coletivo você vê que todos buscam fazer aquilo que está sendo pedido, e quando a gente consegue fazer, as coisas acontecem bem, né? Isso tem ajudado bastante. Bom, Eduardo, pergunto sobre 2 jogadores que estão chegando agora. Um já chegou, Paulinho Mocelin, mas um que está chegando agora, que é o Oscar Ruiz.
uma situação já confirmada, né, a partir de hoje, chegando a Caxias do Sul. Esses dois atletas, né, o que representa para o Juventude a adição deles ao elenco e a que nível eles chegam na comparação com o restante do elenco? Acho que o Oscar ainda não é uma certeza, ainda não está fechado, não sei, Arthur. Eu não... Oficialmente ainda não. Oficialmente não, mas... Posso responder. Né? O que tem são, como a gente falou, principalmente os pontas, a gente busca características diferentes. E eu acho que esses dois nomes mostram muito isso. Né? O Mocelin é um atleta operário, um atleta de corredor, né? Um atleta é um velocista, né? que vai trabalhar pelo lado, se precisar em algum momento ajudar o lateral, ele vai ajudar, ele tem força, ao mesmo tempo que ele tem força para ajudar, ele tem força para chegar. Fez um Paulistão muito bom, foi um dos destaques do Campeonato Paulista, né, que a gente acompanhou lá mais de perto. E o Oscar Ruiz é o homem do gol. Né? É um homem que talvez defensivamente ele não tem uma entrega como a do Mocelin, mas ele também entrega, é um cara muito compenetrado. Eu conheço bem ele, conversei com pessoas que trabalham com ele, é um cara muito profissional naquilo que faz, e ele tem um diferencial que é o gol. E ele é um extremo que sabe jogar por dentro. Ele é um extremo que ele pode estar pelo lado, né, pelo lado, mas receber essa bola por dentro. Mais ou menos a gente tinha lá no meu clube anterior, que era o Fabrício Daniel, que era um meia pelo lado. Ele conseguia jogar entre linhas, ele conseguia fazer o corredor, conseguia receber, conseguia terminar, né? Então a gente procurou muito isso. Você achar talvez um camisa 10 hoje é muito difícil. Nessa altura do campeonato, você buscar um 10 é difícil, mas a gente optou por extremos que consigam flutuar por dentro, consigam muitas vezes não ser o meia, mas ser um segundo atacante próximo ao nosso centroavante, um cara que consiga jogar à frente do nosso centroavante, e o Oscar ele traz isso, né? Então são duas peças teoricamente com uma mesma posição, mas que entregam coisas totalmente diferentes, né? Acho que essa é a ideia. Ainda sobre montagem do elenco, professor, qual é a tua participação nas indicações? E em havendo, né, indicações tuas, quantos desses jogadores efetivaram o acerto aqui com o Juventude? A participação desde o momento que eu cheguei aqui, todas as contratações chegaram após. Todas eu participei. Todas a gente colocou. A gente sentou muito, né? Nós passamos aqui aquela semana do Gauchão, quando eu cheguei, e depois a da Copa do Brasil, nós ficamos uma semana fora. Cara, acho que foram horas e horas de reunião, de vídeo, de observar jogador, de desenhar o sistema, né? Acho que lógico, a indicação ela passa por mim, mas tem o dedo da comissão técnica, da observação do clube, do executivo, né? Nós conversamos bastante para construir tudo isso. Nós indicamos muitos jogadores, mas é muito difícil esse perfil que a gente queria. Mas dentro do que a gente queria, acho que nós conseguimos trazer. Né? Vai faltar uma coisa ou outra, mas aí já é uma dificuldade do mercado, né? De encontrar jogadores, às vezes com funções ali nesse momento. Mas acho que na sua totalidade a gente foi atendido, e agora é trabalhar. Né? Trabalhar, fazer esses jogadores entenderem o nosso sistema, botar junto com o grupo, né? Para que a gente possa fazer um time forte. Já sábado ou domingo, né? na estreia, a gente faça um grande jogo. Ainda nesse assunto de indicações, você indicou o Camilo, e é possível que ele venha para o Juventude, ou nesse momento não? Cara, assim, a gente indicou muitos nomes, né? A gente falar de nome aqui, a gente pode estar especulando, né? Falei aqui do Oscar, porque praticamente já é uma realidade, né? Mas a gente tem muitos nomes. Nós, como eu disse, muitos nomes aconteceram, e aí a gente foi pesando, né? Outros nomes próximos daqui, né, estavam na nossa pauta, mas a gente tinha algumas prioridades e elas estão sendo obedecidas aí. Eduardo, sobre o trabalho que tu realizou no Mirassol, que semelhanças tu vê nesse grupo do Juventude, que tu pode aplicar um sistema de jogo, uma movimentação que é parecida com a que tu teve no Mirassol, que teve sucesso na Copa do Brasil e também no Campeonato Paulista? O grupo é semelhante, as características, eu digo? Sim,
O que nós montamos no Mirassol, né, é um trabalho de 1 ano e meio, quase 2 anos, né, então é muito difícil comparar um com o outro, mas as ideias eu procurei trazer. Você vai ver, dificilmente a gente vai jogar com 2 atacantes de lado, sempre um mais velocista, o outro que trabalhe mais por dentro, né, na maioria das vezes, né, difícil falar, vamos jogar sempre assim, né, mas a ideia vai ser essa, sempre um centralizador por dentro, né, que consiga girar, ou um meia, ou um segundo atacante que consiga jogar por dentro, né, e aí a dobra dos laterais. Eu acho que uma Série A é um campeonato difícil, né, que o meio ele é muito congestionado e você poder ter uma saída pelos lados ela é importante. Eu acho que o trabalho, esse meu último trabalho no Mirassol, ele se destacou por isso, né? A bola ela entrava pelo lado, mas ela entrava por dentro, mas ela acabava sempre pelo lado. E o grande destaque está aqui próximo a nós, que é o Rodrigo, né? É o lateral direito, né? Um atleta que estava no Brasil de Pelotas, Botafogo, veio para a gente, chegou ao Grêmio. Então, eu acho que a ideia nós estamos tentando construir aqui, ela demanda tempo, né? A gente não tem muito, mas está acelerando para que isso aconteça, né? Eu tenho até irritado um pouquinho os nossos laterais, cobrado bastante, né, de ter essa dobra, né, e que eu passo para eles, né? Não se preocupe que a hora que você for, alguém vai te cobrir, mas tem que aparecer, tem que dar uma opção pelo lado, né? A gente tá batendo bastante nisso. Eduardo, claro que tem essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mas eu queria a tua avaliação também sobre o São Paulo, adversário do Juventude na Copa do Brasil. O que dá para avaliar dessa equipe que inclusive vai decidir o Campeonato Paulista e que você já teve duelos interessantes também eliminatórios, né, no passado pelo Mirassol? Sim, acho que é um grande adversário, né? Antes me perguntaram qual que eu preferia. É difícil você escolher um, né? Qualquer um ali dentro da sua característica era muito difícil, né? Veio o São Paulo, mas é um adversário que vai vir jogar, né? É bom assim, é bom um adversário que pensa mais ou menos como a gente. O São Paulo é um time que um DNA ofensivo, o Rogério planta muito isso, né? Nós vamos buscar também uma ideia próxima a isso para que a gente possa fazer um grande jogo. É um jogo mata-mata, é muito diferente da Série A. Nós temos o primeiro jogo em casa, né? E a gente poder fazer o resultado. Eu acho que é o grande segredo. O que a gente tem pregado bastante para eles aqui, que nós vamos disputar talvez o campeonato mais difícil do mundo aí, né? Você tem aí 5, 6 times com condição de ser campeão. Nenhum outro campeonato do mundo existe isso. Então, acho que acima de tudo, nós temos que ter coragem. Tem que ter coragem de enfrentar, não se apequenar. Lógico, você entender cada jogo, mas você não se apequenar aos adversários. Você entender, você competir, né? Mas principalmente ter coragem para você ter sucesso dentro da Série A. Um campeonato, se você entrar com a cabeça baixa, com a guarda baixa, assustado, fatalmente você vai ter prejuízo. Então isso a gente tem falado todo dia para eles, né? A gente entender sempre o nosso tamanho, mas olhar para cima, né? olhar de frente. E o São Paulo é mais um adversário, é difícil, mas o São Paulo vai saber que jogar contra o Juventude também é muito difícil. Eduardo, agora até mesmo mais para o próprio torcedor, né, do Juventude, a estreia na Série A em casa, então com certeza mais uma vez o torcedor vai fazer seu papel vindo até o Jacone. O que o torcedor pode esperar do Juventude nessa estreia pelo trabalho que tu vem realizando, claro, agora com os 2 jogos treinos, mas o que pode esperar do Juventude em campo nessa estreia? Competir, né? Acho que acima de tudo competir, né? Um time aguerrido e, como eu acabei de falar, e time com coragem. Nós temos qualidade, nós estamos montando uma equipe que ela pode ser competitiva e ao mesmo tempo ter coragem e qualidade para jogar. Eu acho que o torcedor pensa assim, né? Eu procurei entender bem o Juventude durante todo esse tempo, já vim jogar várias vezes aqui, sei como é que é, né? E acho que é isso que o torcedor pode esperar, né? Acho que tanto da comissão técnica como dos jogadores empenhado a isso, né? De ter um time aguerrido, um time que o adversário tem que se preocupar de vir jogar, principalmente aqui dentro, né? E a gente sabe que o processo é de dentro para fora. Nós temos que mostrar isso e o torcedor vir junto. Se a gente conseguir trazer o torcedor junto, e foi prova isso no final da Série A o ano passado, né, aqui dentro, né, o torcedor jogou junto, foi o 12º jogador. Eu acho que num campeonato tão difícil, eu acho que é importante a gente já buscar isso desde o início.
Bom, Eduardo, antes tu falou sobre a dificuldade que o Juventude ainda encontra em alguns pontos no mercado, na busca por jogadores. É um jogador dentro de qual posição e de quais características que tu sente necessidade ainda no elenco do Juventude e que não foi possível encontrar com facilidade até o momento? Meio campo é uma situação mais difícil, né? Tanto na criatividade como num poder de marcação e uma qualidade de passe. A gente tem um elenco bastante enxuto, né? E a gente busca ainda, né? A gente tem um ano muito diferente do que a gente já viveu, né? Pela primeira vez vai ter a janela, né? A janela, então nós temos que tentar rechear esse elenco, lógico, sempre com muita responsabilidade financeira, mas rechear o elenco, porque a partir do dia 12 já não contrata mais ninguém. Então a gente ainda busca algumas peças, mas como eu disse, as coisas andaram bem, né? Acho que na sua totalidade, praticamente, nós conseguimos trazer aquilo que a gente pensava, e agora são situações pontuais que, se a gente conseguir, né, vai ser muito importante. A diretoria tem trabalhado muito nisso, né? A gente está praticamente todo dia imbuído disso para poder reforçar e para poder fazer um grande campeonato brasileiro. A gente tem direito a mais uma pergunta, mas eu vou fazer duas em uma. Uma de matemática e uma de tática. A de matemática, lembrando de campeonatos da Série A passados, o próprio do ano passado, o primeiro turno é muito importante para quem não quer cair, né? O Juventude mesmo fez 23 pontos, que foi determinante para não cair. Vocês têm uma meta em relação ao primeiro turno e principalmente a arrancada, meta de pontos? E a pergunta tática é sobre o que tu pretende fazer, porque no gauchão o Juventude praticamente jogou sempre igual, né? 3 homens no meio, 3 atacantes, mas ficavam aquele espaço, um buraco ali no meio, que nunca o Juventude conseguiu corrigir e nem tentou, né? O Juventude não mudou a sua forma de jogar até o final. O que tu tem feito para corrigir isso? Então são essas duas. Então, é muito válida a sua pergunta, e a gente tem uma reunião, os jogadores estão chegando para passar exatamente isso para eles. Pela experiência que a gente tem no Campeonato Brasileiro, eu acho que 23 pontos é um risco ainda. Acho que a conta são 26. Até porque no segundo turno o campeonato se torna muito mais difícil, né? Os campeonatos Libertadores, os times vão saindo fora, Copa do Brasil, times que começam a brigar pelo rebaixamento, que antes não pontuavam, ganham força, o torcedor abraça a sua equipe, né? Então o segundo turno é um campeonato muito diferente. Então a ideia é buscar 26 pontos. Lógico, se conseguir 23 de novo também não se despreza, mas eu acho que essa é a conta. Nós vamos passar esse alvo para eles, né? A gente tem nós vamos passar umas mini metas, mas aí eu vou guardar para a gente aqui. Mas dentro do que você colocou, a ideia é essa, vai ser passado para eles. Nós estamos passando aos atletas também até algumas métricas técnicas e físicas que foram feitas no ano passado, né, para a gente tentar também cumprir, porque eu entendo, se a gente conseguir cumprir metas técnicas, métricas técnicas e físicas, né, você consegue atingir, né, esses números, né, que são preciosos. Então a gente vai ter uma reunião, conversar direitinho, até para o jogador também entender, porque senão de repente a gente fala, fazer 26 pontos, mas, né, em 18 jogos, mas aonde que eu vou fazer, como eu vou fazer? Então a gente elaborou ali uma tabela que nós vamos passar isso agora para eles aí, para eles poderem entender e estar sempre falando. E taticamente, a ideia que você falou de preencher o meio, né, às vezes a gente procura só preencher o meio com camisa 10, com meia, né? Eu acho importante você ter extremos que consigam flutuar por dentro, você tenha laterais que possam espetar à frente e você fazer com que esses extremos que sabem jogar pelo lado flutuem por dentro, né? Você sem perder, então você vai ter jogadores que flutuem por dentro, né, mais o meia, sem perder a sua amplitude, sem perder a sua largura, né, você ter esses laterais, né, e para isso você precisa de laterais com força, com uma chegada boa, velozes, é isso que a gente tem trabalhado, e para isso você pode variar do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1, para um 3-4-3, né. Te adianto, não sou muito fã de 3 zagueiros,
né, eu vou usar uma saída com 3, a construção com 3, não defender com 3, né, mas muitas vezes vamos iniciar uma construção com 3, com um volante descendo, ou de repente prendendo o lateral oposto do lado, mas sempre num 4-2-3-1, num 4-1-4-1, né, e aí foram as variações que eu falei no início, que a gente está buscando criar, né, sem mexer muito em peças, sem mexer muito em jogadores ali. Sobre o jogo treino de amanhã, qual é o time que sai jogando e o que tu espera observar já amanhã? Então, nós temos mais um treinamento ainda, mas não deve variar, né? Eu quero observar um pouquinho o Felipe, né? A gente teve aí uma infelicidade do César ter uma lesão no último jogo, e ele ficou um tempo sem treinar, e o Felipe se mostrou muito bem no treinamento. Eu acho que é importante a gente poder observar também, né, e depois, contra o Criciúma, a gente colocar o César, e aí sim poder tomar uma decisão quanto à titularidade. Mas a lateral direita é o Rodrigo, o Foster, o Paulo Miranda vem numa crescente importante, né, um jogador que, quando eu cheguei aqui, eu vejo que é um jogador, é uma liderança importante, mas a liderança tem que ser técnica, né, e ele vem numa crescente muito boa. Isso tem me deixado bastante contente, porque eu vejo um jogador importante dentro do vestiário, né, como a gente tinha colocado, são jogadores que podem ajudar ali. A gente vai observar um pouquinho o William, mas também tem o Busanello, os dois volantes ali na construção ali, a gente vai observar o Yuri e o Jadson, né, são dois jogadores que vem treinando bem. O Marlon deve ganhar a posição ali, para a gente poder ver, né, hoje ali no setor tem ele, tem o Bruno. O Bruno, eu tive um tempo observando ele durante esses 15 dias, né, mas o Marlon também eu queria num jogo, num amistoso, poder observá-lo. Nós temos o Bueno à frente, né, como um 9, e a beirada a gente vai observar um pouquinho, né, entre o Chico, entre o Capixaba e entre o Edinho, né, tem mais um treinamento de hoje para ele tomar decisão, mas basicamente esse é o time. Não quer dizer que esse é o time que vai jogar contra o Criciúma. E uma coisa importante, são dois times, né, 45 minutos o time A sai e 45 minutos o time B, até para a gente poder observar todo mundo está em igual condição, né, para a gente poder tomar decisão para a estreia do Campeonato Brasileiro. Eduardo, tu passou a relação aí do provável time que vai começar. Como é que está a situação do Moraes, de outros, o lateral Paulo Henrique, também o Rodrigo Bassani, que estavam num processo de transição, e o Moraes deve começar esse processo de transição nos próximos dias. Dá para contar com esses jogadores já na estreia contra o Bragantino? O Paulo Henrique iniciou o treinamento essa semana, né, ainda, né, ele ficou muito tempo parado, né, eu acho um pouco prematuro talvez a estreia, mas é um jogador que já começa a trabalhar. O Bassani a mesma coisa, né, nós temos aí o Moraes, né, que ainda está entregue ao departamento médico, mas segundo uma previsão, né, uma previsão que até o final da semana venha para a transição, né, e eu conheço bem o Moraes, é um atleta muito leve, né, muito fácil de se tratar. Eu acredito também que ele deve entrar em condição muito rápido, também acho prematuro para a estreia, né, do restante estão todos aí em condição.